Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 12 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo verdadeiramente é Deus. Fé cristã afirma que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas os judeus só o viram como homem, não como Deus. Jesus hoje, curando aquele paralítico, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Isto escandalizou os mestres da lei, os fariseus, e eles acusaram Jesus de blasfêmia. De blasfêmia. Inclusive, como nós sabemos, o próprio Senhor depois será condenado por conta disso. Tu és homem e te fazes Deus. Interessante. Ou seja, judeus não acreditaram em que Jesus Cristo era o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso o rejeitaram. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele tem sim poder de perdoar pecados. E no Evangelho de hoje ele dá uma prova incontestável. Ele vai dizer: para, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou, pegou a cama e foi embora. Como contestar isso? Como contestar? Então, Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e tem sim poder de perdoar pecado. Este poder, esta autoridade que depois ele vai conferir aos apóstolos, isto é, à igreja. No dia da Páscoa, Jesus entrando na casa em que os apóstolos estavam trancados, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Jesus, na Páscoa, institui o sacramento da reconciliação. Por isso que nós, padres, atendemos os leigos a todos, não só leigos, claro, atendemos a todos através do sacramento da confissão,
A pessoa chega arrependida, confessa seus pecados, e o sacerdote ordenado, ungido por Cristo, pela igreja, pelo Espírito Santo de Deus, faz as vezes de Cristo. Diz a fórmula da absolvição: absolve os pecados, porque Cristo deu autoridade à igreja. Veja, não é o padre que perdoa, é o Cristo por meio do sacerdote, porque este recebeu o sacramento da ordem, que ele configurou a Cristo, que o faz agir em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Isso é muito importante a gente entender. Mas, para terminar, eu queria ressaltar um outro detalhe muito importante. Qual? O que seria daquele paralítico se não fossem os seus amigos que o levassem a Cristo? Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. É tão bom, não é? Quando a gente tem pessoas que nos levam para Deus. É tão bom quando nós estamos paralíticos, doentes, e pessoas nos levam para Cristo. Isso é maravilhoso. Pessoas de Deus, pessoas de fé nos levam para Deus. Isso é maravilhoso. Graças a Deus, aquele paralítico tinha amigos de fé. Veja, aquela imensa multidão na casa e na frente da casa. Aqueles homens que levavam o paralítico na sua maca, mas não tinha como eles passarem. E olha o que a fé leva a pessoa a fazer. Eles subiram e destelharam a casa, mesmo em cima onde Jesus se encontrava. E ali desceram paralítico até parar diante de Jesus. E diz aqui o Evangelho, né? Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus viu a fé daqueles homens. E a sua fé, como está? Como está a sua fé? Você está firme na fé? Ou os seus gestos, as suas atitudes expressam a sua fé? Porque é muito interessante, meu povo, porque a nossa fé, ela se expressa nas nossas atitudes, nos nossos gestos. A nossa vida expressa a nossa fé. Ou se nós não temos fé, a nossa vida não expressa nada de fé. Mas que bom que aquele paralítico teve homens de fé. Aprendamos isso hoje. Sejamos homens e mulheres de fé e nos ajudemos uns aos outros. O mundo precisa de homens e mulheres de fé que levam pessoas para Cristo, para serem curadas, perdoadas, restauradas, libertas do mal, para serem transformadas e se tornarem novas criaturas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.